Neste vídeo, faremos uma discussão sobre integrais definidas. De uma maneira geral, temos um intervalo AB e precisamos dividir o intervalo em vários subintervalos. No vídeo anterior, nós fizemos isso de maneira que os comprimentos dos subintervalos fossem iguais. Mas não necessariamente devemos fazer essa subdivisão da maneira como fizemos no vídeo passado. O extremo inferior do intervalo, aqui como primeiro elemento dessa partição do intervalo AB, o elemento x1, que forma com o elemento x0 o primeiro subintervalo da partição. Não necessariamente a distância do x1 ao x2 deve ser a mesma do x0 ao x1, do x2 ao x3 e assim por diante. Utilizando essa nova abordagem, não obrigamos os subintervalos a terem o mesmo comprimento, de tal maneira que a abordagem que fizemos no vídeo anterior se insere nessa abordagem. Observem que, ao fazermos essa partição do intervalo AB em n subintervalos, existirá o subintervalo ou os subintervalos de maior comprimento. Pode haver mais de um, pois eles podem ter até o mesmo comprimento. Tomemos este ou estes subintervalos que têm o maior comprimento. A esse maior comprimento chamaremos de norma da partição. Agora, precisamos de um elemento pertencente a cada subintervalo. Isso permitirá que formemos os retângulos que irão aproximar a área abaixo da curva dada por uma função f contínua no intervalo AB. A soma das áreas destes retângulos é então dada por essa expressão aberta, aqui em forma extensiva. Você vai pegar a imagem do termo E1 multiplicado pelo ΔX1, ou ΔX1, primeiro o delta, depois a imagem do segundo termo E2 multiplicado pelo comprimento do segundo subintervalo e assim por diante, até que se forme uma soma preenchendo todo o intervalo AB. De maneira simplificada, podemos denotar essa soma usando a notação somatória. Soma do primeiro ao último, a imagem da função no ponto Ezinho do iésimo intervalo, multiplicada pelo comprimento do iésimo intervalo da partição. Observando a figura, podemos ver como essa construção pode ser vista graficamente. Um fato a ser observado é que, quando a função é positiva, a área é aproximada pela soma das áreas dos retângulos que ficam formados com a partição do intervalo, multiplicando a imagem de cada termo no subintervalo pelo comprimento do respectivo subintervalo. Essas somas irão aproximar a área abaixo da curva. Como não utilizamos o mesmo comprimento, nem adotamos como o termo do intervalo um termo específico, como o que leva ao mínimo da função no intervalo ou ao máximo da função no intervalo,
não temos aqui um padrão de aproximação por cima ou por baixo necessariamente formado. Quando a função assume valores negativos, perceba que precisamos trocar o sinal da área dos retângulos de tal maneira que a soma do simétrico das áreas constituirá uma aproximação da área agora acima da curva neste intervalo onde a função assume valores negativos. Aqui novamente podemos ver a mesma característica acontecendo e nesses casos precisamos trocar o sinal das áreas dos retângulos de tal maneira a aproximarmos a área projetada acima da curva nessa região onde f é negativo. Vamos então à ilustração 1. Suponha a função f dada por f de x igual a 10 menos x ao quadrado e assuma que os valores de x estão no intervalo que vai de 1/4 até 3. O objetivo é achar a soma de Riemann para a função no intervalo de 1/4 a 3, considerando a partição dada por x0, é o extremo inferior do intervalo, o x1 é o número 1, o x2 é o número 1 mais 1 meio, aqui você veja os números na notação mista, o x3 é 1 mais 3/4, o x4 é 2 mais 1/4, o x5 é 3. Também precisamos escolher os termos no intervalo para projetarmos as alturas dos retângulos. O Ezinho 1, nesse caso é 1 meio, o Ezinho 2 é 1 mais 1/4, o Ezinho 3 é 1 mais 3/4, o Ezinho 4 é 2 e o Ezinho 5 é 2 mais 3/4. Vale observar o nome dessa soma, que acabará sendo uma aproximação da área formada abaixo da curva, quando a curva está acima do eixo x, e a área acima da curva quando a curva está abaixo do eixo x. Essa soma é chamada soma de Riemann e nós já sabemos que a área formada pelo gráfico da função será o limite das somas de Riemann sob a condição desses comprimentos, desses subintervalos sejam os menores possíveis, tão pequenos quanto se queira. No limite, chegaremos a uma aproximação desta área por meio de somas de Riemann refinadas. Aqui temos 5 subintervalos formados e percebam que o comprimento máximo desses subintervalos será o número 3/4. Se pegarmos aqui, por exemplo, do x0 ao x1, isso acontece. 1 menos 1/4 é exatamente 3/4. Aqui, sem dúvidas, temos um comprimento maior que os outros. Pode acontecer também de em algum outro subintervalo o comprimento também seja 3/4. A norma da partição será então 3/4. Vamos então formar a soma das áreas dos retângulos formados por meio da construção geométrica que fizemos. Somamos do primeiro ao quinto, são 5 termos na partição, a imagem do termo escolhido no subintervalo, multiplicada pelo comprimento desse subintervalo. Fazemos isso do primeiro ao quinto, formando assim uma soma. Substituímos os valores.
aqui vamos primeiramente, E1 é 1 meio, f de 1 meio. O primeiro ΔX é 1 menos 1 quarto. O Ezinho 2 é 5 quartos. Temos aqui então o f de 5 quartos. O segundo delta é 1 mais 1 meio menos 1, que é 1 meio. O terceiro Ezinho é 7 quartos. F de 7 quartos multiplicado pelo comprimento do terceiro subintervalo, que é 1 mais 3 quartos menos 1 menos 1 meio, mais o Ezinho 4 é 2, F de 2, multiplicado pelo comprimento do quarto subintervalo, e finalmente o Ezinho 5 é 11 quartos, F de 11 quartos, multiplicado pelo comprimento do quinto subintervalo, que é 3 menos 2 menos 1 quarto. Substituindo os valores, chegamos à soma 18 mais 3/32, com a norma da partição sendo 3 quartos. Perceba que 3 quartos é 0,75. É um valor pequeno, porém é um valor que pode ser reduzido. Basta que escolhamos uma nova partição com o comprimento máximo sendo um valor menor que 3 quartos. Cada vez que fazemos isso de uma forma mais refinada, iremos nos aproximar mais da verdadeira área formada pela curva da função f. Aqui, só relembrando, a função f é a função cuja lei de formação é 10 menos x ao quadrado. Observe que nós poderíamos ter uma função que assume valores positivos e negativos no intervalo de A até B, e que essa partição fosse formada não necessariamente com os comprimentos dos subintervalos sendo iguais, de tal maneira que nessa região onde a função assume valores positivos, a área formada pelos retângulos aproximará a área abaixo da curva. Quando a função for negativa, a área trocada de sinal será uma aproximação da área acima da curva, e assim temos uma interpretação geométrica. Quando a curva estiver abaixo do eixo x, teremos que trocar o sinal das áreas, e assim, à medida em que essa partição tende a ter um comprimento máximo, o menor possível, tão pequeno quanto se queira, nós teremos uma área bastante refinada e próxima do verdadeiro valor, que é a área formada com a curva f. Isso acontecerá no limite, quando o comprimento da partição, ou a norma da partição, que nós vamos chamar aqui duas barrinhas, delta, duas barrinhas, tender a zero. E assim temos a definição da integral como sendo o limite das somas de Riemann quando a norma da partição tender a zero. Quando o limite existir, teremos a integral definida no intervalo. E assim poderemos usar a notação integral de A até B, f de x dx, é o limite das somas de Riemann quando a norma da partição tender a zero. Apenas para ilustrar a origem do símbolo da integral, perceba que tudo se origina da notação somatória, que é dada pela letra sigma. À medida em que refinamos o intervalo em vários subintervalos, cada vez com norma da partição menor possível, encontramos uma soma mais refinada.
E assim chegaremos a uma soma super refinada que é denotada usando o símbolo da integral. Então perceba que é como se o sigma ficasse cada vez mais refinado, de tal maneira que no limite ele se transforma neste símbolo. E aí a integral indo de a até b da função, esse termo diferencial agora podemos enxergar como sendo o comprimento da partição no limite. Então nós estamos somando o produto imagens vezes comprimento de subintervalos, esses comprimentos que no limite serão tão pequenos quanto se queira, e isso será o limite das somas de Riemann, quando a norma da partição tender a zero. Se o limite existir, existirá a integral definida no intervalo de a até b. Vamos então a duas definições importantes. Vamos tomar como convenção uma direção positiva para a integral definida, indo do extremo inferior do intervalo ao extremo superior do intervalo, de tal maneira que a integral de a até b será menos a integral de b até a, claro, se a integral definida existir. Uma outra definição importante é que de a até a, o retângulo formado terá área zero. Então, a integral de a até a é igual a zero. Vamos então ao exemplo 1. Encontrar o valor exato da integral definida de 1 a 3 para a função f de x igual a x ao quadrado. Então, como a notação diz, devemos somar de forma bastante refinada os produtos da imagem da função num ponto pertencente a um subintervalo de comprimento cada vez menor, tão pequeno quanto se queira, pelo comprimento infinitesimal deste subintervalo. E vamos interpretar também o resultado geometricamente. Definimos o intervalo e precisamos também definir o comprimento geral da partição. Aqui vamos deixar todos os subintervalos com o mesmo comprimento, que nesse caso será 2 sobre n. Perceba que 2 sobre n é o comprimento do intervalo dividido pelo número de subintervalos da partição. Façamos a escolha dos termos que levantarão a altura dos retângulos, como sendo os extremos superiores de cada subintervalo. Faremos então o ezinho 1 ser igual a 1, que é o extremo inferior, mais o comprimento do subintervalo, que no caso é igual para todos os subintervalos. O ezinho 2 será o número 1 mais o dobro deste comprimento. O ezinho 3 é o número 1 mais o triplo deste comprimento. E assim também teremos o ezinho i, será 1 mais i vezes este comprimento. E o ezinho n será 1 mais n vezes este comprimento. A imagem do fzinho i, pela função f de x igual a x ao quadrado, será então o quadrado desta expressão. 1 mais 2i sobre n, tudo isso elevado ao quadrado. Apenas reescrevendo a expressão, temos n mais 2i sobre n, tudo isso ao quadrado. E assim podemos seguir utilizando a definição de integral definida. A integral definida no intervalo de 1 a 3 da função x ao quadrado será dada pelo limite quando o número de subintervalos tender a infinito. Isto é equivalente a dizer que o comprimento da partição tende a zero, pois nós sabemos que o comprimento da partição é 2 sobre n. Quando n tende a infinito, isso tende a zero. Assim, reescrevemos
a expressão dentro do limite, passando o 2 sobre n, multiplicando aqui o denominador por n ao quadrado. Esse n não tem nada a ver com esse i, então ele sai do somatório e ficamos com esta soma, que pode ser particionada em 3 somas. 2 sobre n ao cubo em evidência, n ao quadrado vezes a soma de uns, pois o n ao quadrado não tem nada a ver com o índice i, então teremos n ao quadrado vezes uma soma de uns n vezes, mais 4n, que não tem nada a ver com o i, vezes a soma de i de 1 até n, mais 4, que é a constante, sai da soma, vezes a soma de i ao quadrado, com i indo de 1 até n. Daqui para cá é uma fórmula matemática que eu não quero que vocês decorem. Simplesmente vamos pegar esse resultado e aplicar o limite quando n tende a infinito. Eu lembro aqui que o meu objetivo não é utilizar essas expressões como demonstração, e sim utilizar a intuição da construção geométrica e da explicação fundamental do limite no desenvolvimento dessa questão. Daqui em diante, podemos resumir essa expressão a um limite, que é a expressão que vem aqui embaixo. A partir de agora, passamos o limite nessa expressão. Aqui vai para zero. Esse termo podemos aqui dividir por 3n ao quadrado. Vai aparecer 8/3 aqui. 12 sobre n mais 4 sobre n ao quadrado. 12 sobre n tenderá a zero quando n tender a infinito. E 4 sobre n ao quadrado também, de tal maneira que essa terceira parcela aqui tenderá a 8/3 quando n tender a infinito. E o limite será 6 mais 8/3. E isso é igual a 26/3. No próximo vídeo, discutiremos as propriedades das integrais definidas e também métodos que são úteis na resolução de integrais definidas. Também faremos uma discussão sobre os teoremas fundamentais do cálculo, em suas versões 1 e 2. Aguardo vocês então no próximo vídeo. Até a próxima!